o mundo como conhecemos vai desaparecer. Da Coreia do Norte nem adianta falar muito porque aí é um regime muito fechado. Sim. Eles têm controle total sobre a população, que até fico com pena dizer que fulano, ciclano e beltrano estão aceitos como candidatos e vão fazer a sua campanha eleitoral normal. Então a NATO foi criada com esse objetivo. Caso houvesse um conflito de grandes proporções, tinha aí já países todos unidos para em conjunto enfrentarem. Ele cometeu o erro de impor a lei islâmica como sistema de governo. Então, é possível ter boas relações com os Estados Unidos e com a Rússia. Então, Donald Trump viu que é inútil nós termos um acordo com a Rússia, enquanto a China está aí a aumentar as suas ogivas. Agora, se tem democracia ou não no teu país, se violas ou não os direitos humanos, é contigo. Os Estados Unidos, os países europeus financiaram e continuam a financiar a Ucrânia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bencast. Para já eu agradeço a todos que nos acompanham todos os dias, aqueles que não esquecem de deixar os seus likes, tanto nas publicações quanto nos reels que a gente tem deixado lá no Facebook, e também aqueles que acompanham os programas quando estreiam no YouTube. Já sabem onde nos encontrar, no Facebook, Bencar, no YouTube, Bencar Corp. Então, para hoje temos um tema de bastante relevância, como todos os temas que a gente tem tratado cá no nosso programa. Este tema aqui está propriamente ligado com os diferentes problemas, diferentes conflitos que o mundo está a viver nesse momento. O tema é esse que é o que está por trás dos grandes conflitos da atualidade. Isto é, entre a Rússia e a Ucrânia, aquelas guerras Rússia-Ucrânia, prisão de Nicolás Maduro e a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão. Antes de tudo, eu tenho que começar esse programa com uma introdução que vai guiar todo ele, né? Nos últimos anos, o mundo tem assistido a uma escalada de tensões e conflitos. Rússia, Ucrânia e guerra entre muitos outros países se envolvendo nos mesmos conflitos. Falamos propriamente também da prisão, né, do próprio presidente ou ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas a grande pergunta é: o que realmente está por trás destes conflitos? São apenas disputas políticas ou estamos diante de uma nova disputa pelo poder mundial? Para responder essas questões e outras, o Bencast tem como convidado o professor Ulisses Lufundiço. Ele, que é licenciado em Relações Internacionais, mestre em Ciências Políticas, docente e analista político. Para já, eu desejo as boas-vindas ao senhor professor ao nosso episódio do Bencast. Eu agradeço muito por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite e está sendo um prazer estar aqui. Obrigado nós. E para já, na apresentação do senhor professor, posso tratá-lo desse jeito, não? Sim. Sim, na apresentação do seu professor, se eu pulei alguma coisa ou faltou alguma coisa, agradecia se nos fizesse o favor de lembrar-nos ou acrescentar algum ponto que não foi citado. Está bem resumido. Está bem resumido. Certo. Tá. Então, sem mais perca de tempo, vamos diretamente às nossas questões que nos trouxeram cá. Porque dificuldades nós temos no que tem na base esses conflitos todos que estamos a viver durante os dias. Quando observamos os conflitos atuais ao redor do mundo, desde a Europa até o Oriente Médio e a América Latina, no caso, surge uma questão importante. Estamos diante de crises isoladas ou de um cenário maior que indica uma nova disputa global que grandes potências pelo domínio político, econômico e militar do mundo? Bem, o cenário não é isolado. Está tudo interligado. Porque o mundo, eu costumo dizer que o mundo funciona como o próprio ser humano. O mundo, os países, no caso, estão aí pela disputa pelo poder e uns estão a lutar para manter o poder. Quem quer manter o poder, no caso, os Estados Unidos,
que é a maior potência mundial, a chamada superpotência. Existiam duas superpotências, que é a União Soviética e os Estados Unidos. Mas agora só temos uma superpotência. Em simples palavras, o que é uma superpotência? É um país com grande capacidade política, diplomática, econômica, militar. Ou seja, está acima de todos os outros. E se reparares, vamos falar bem mais isso daqui a pouco, os Estados Unidos está a atacar o Irão. Se pegares o mapa, vais ver a distância que separa os Estados Unidos do Irão. Isso não é qualquer país que tem essa capacidade. Aliás, o único país no mundo que tem capacidade de atacar qualquer país a qualquer momento são os Estados Unidos. Se Angola declarar guerra aos Estados Unidos, em menos de 30 minutos as bombas vão cair. Se notares, por exemplo, quando esteve cá o presidente na altura, Joe Biden, ele fez a escala em Cabo Verde. Antes de chegar em Angola, primeiro o avião pousou em Cabo Verde, reabasteceram, vieram para Angola. Saíram de Angola, passaram para Cabo Verde, depois foram para os Estados Unidos. Por quê? Porque em Cabo Verde tem base norte-americana. Quer dizer que aquela é uma das muitas bases que eles têm espalhados ao nível do mundo. Então, isso para dizer o quê? Estados Unidos estão lá em cima. E os demais querem chegar lá, querem substituí-lo. Então, lógico que isso acaba sempre resultando em conflitos. Então, não são casos isolados. E podemos começar, dependendo como é que está o guião. Quando nós formos falar de cada um desses casos, tanto da Rússia e Ucrânia, de Israel, Estados Unidos contra o Irão e a captura de Nicolás Maduro, nós vamos ver que de certa forma estão interligados. Então, não são casos isolados. É o mundo que está a sofrer transformações. Esses conflitos todos não vão deixar o mundo como era, como nós conhecemos. O mundo vai sofrer. Aliás, antes mesmo desses conflitos começarem, o mundo já está num processo de transformações. E esses conflitos são a consequência dessa transformação. E qual é a transformação? É que os Estados Unidos estão a perder o seu poder hegemônico. E tem aí um candidato sério. E nos anos 90 tem um estudioso norte-americano, Samuel Huntington. Ele escreveu um livro que é O Choque das Civilizações. E dentre outras coisas ele previu o que está a acontecer. Que os Estados Unidos vão perder o seu poder, mas a nível militar, político, diplomático, não virá um outro país que vai substituí-lo. Vários países vão pegar uma parte desse poder ao redor do mundo. Mas a nível econômico, a China vai suplantar esse poder. Se a China consegue superar economicamente os Estados Unidos, em outras palavras, não podem se munir também... Em termos militares? Sim, superar os Estados Unidos em termos militares, com crescimento econômico, acho que militarmente a China pode se equipar melhor. Bom, e a China está aí caladinha, como se não tivesse a fazer nada, mas em termos militares eles estão mesmo a avançar bastante. Mas atingir o patamar de poder militar que os Estados Unidos granjeou não é fácil. E se reparas a nível de África, a China penso que tem uma base no Djibouti. O Djibouti é um país que tem várias bases militares de vários países. E a China tem lá uma base. Fora disso, a China já não tem mais força militar em África, por exemplo. Na América Latina não tem. No Médio Oriente é um terreno muito complexo, mas também não tem lá bases militares. Então, ter o poderio dos Estados Unidos não é fácil. Olha, por exemplo, a Europa. Em quase todos os países da União Europeia, que fazem parte da NATO, existem bases militares, existem grandes contingentes militares norte-americanos. Só na Polônia tem mais de 70 mil militares norte-americanos. Pois é, então, eles ao decaírem a nível militar, o que vai acontecer é o quê? Na Europa, um país poderá aparecer aí e ter o domínio sobre os demais. No Médio Oriente, idem. Em África, idem. Na América Latina, idem. Mas não vai aparecer um que vai ter esse poder que os Estados Unidos têm em todo o mundo.
Pelo menos não tão cedo. Mas é possível. É possível, porque se formos a ver a história, o mundo sempre teve impérios dominantes. Estudamos o Império Romano, que foi tão grande que teve de ser repartido em dois. Imagina um império que vai ser repartido em dois porque é muito grande. Pois, tivemos o próprio Império Egípcio também, não na dimensão dos Estados Unidos, porque também não tinham a tecnologia e os meios que temos atualmente, mas foram impérios que dominaram na sua época. O próprio Império Persa, que é atualmente o Irão, o Império Persa foi um império dominador. O Império Otomano, que atualmente é a Turquia. Então, o mundo sempre teve impérios dominantes. Agora, na dimensão dos Estados Unidos nunca houve. E será difícil acontecer, porque depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos foram conseguindo esse poderio e esse patamar, os outros países estavam em recuperação da guerra. E quando acordaram, já estavam sob disputa de duas superpotências, que a União Soviética depois colapsou e sobrou apenas os Estados Unidos. Então, com o conhecimento que todos têm hoje, quando os Estados Unidos decair, já não aceitarão que uma outra potência ascenda. Chega ao patamar dos Estados Unidos. A não ser que tenhamos uma terceira guerra mundial, que será apocalíptica, porque aí vão envolver armas nucleares, nações serão dizimadas, então das cinzas poderá sair um país que vai suplantar os demais, mas nos moldes atuais será muito difícil. Historicamente, muitas guerras foram justificadas por razões políticas e ideológicas, mas acabaram revelando outros interesses, né, muitos mais profundos, certo, como recursos naturais, rotas comerciais ou influência estratégica. Agora a pergunta é a seguinte: nos conflitos atuais, qual é o peso dos recursos naturais, energia e influência econômica? Ok. Então permita-me começar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sim. Pois, conflito este que começou em 2022, Sim, quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, mas que na verdade já existia há mais tempo. Em 2014 houve um golpe de Estado na Ucrânia, que a mídia ocidental não chama aquilo de golpe de Estado, chama de revolta popular. Mas foi um presidente eleito democraticamente que foi removido do poder, com a ajuda das agências dos serviços secretos ocidentais. Esse presidente que foi deposto era aliado da Rússia. E quando isso aconteceu, imediatamente a Rússia ocupou a Crimeia. A Crimeia é uma zona, uma ilha ou arquipélago da Ucrânia, que foi muito falada no tempo da União Soviética. Era utilizada como é que eu posso... Imagina a ilha do Mossul, da União Soviética. Sim. Pois, é onde lá os grandes líderes da União Soviética iam lá passar férias, os ricos iam para lá. Então, a Ucrânia, historicamente, sempre esteve ligada à Rússia. E quando se diz que a Rússia invadiu a Ucrânia porque não queria tropas da NATO na sua fronteira, isso não condiz com a verdade. Por quê? Porque temos aí a Finlândia, que faz parte da NATO, que faz fronteira com a Rússia, é uma das maiores fronteiras do mundo, entre a Finlândia e a Rússia. E a Rússia nunca se importou com a Finlândia. Eu nunca ouvi esse detalhe. Pois é. E não é o único país. Temos aí os chamados países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, que foram países da União Soviética. Eram países integrantes da União Soviética. E quando a União Soviética colapsou, alguns anos depois esses três países aderiram à NATO. E a Rússia nunca se importou com isso, nunca fez guerra para que esses países nunca fizessem parte da NATO. Mas a Ucrânia é diferente, por causa das razões históricas, os laços que unem os dois países. Tem uma população grande de origem russa na Ucrânia. E mais, a Ucrânia fazendo parte da NATO e da União Europeia significaria uma derrota humilhante para Vladimir Putin.
A nível interno, ele ficaria bastante enfraquecido. Sim. Essa é a parte da Rússia para começar a guerra. Mas agora, os instigadores da guerra do lado ocidental. Os Estados Unidos. Falei de questões econômicas. Algo que não se fala muito, um dos motivos que fez os Estados Unidos incentivar a Ucrânia para que a Rússia pudesse começar a guerra é a Alemanha. A Alemanha é uma das maiores nações da Europa. A nível econômico é a maior economia da Europa. Mas a Alemanha tem um histórico não muito bom. Foi a Alemanha quem provocou as 2 guerras mundiais. Tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra foram provocadas pela Alemanha. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava como que no microscópio, controlada ao detalhe, para que não pudesse se agigantar. Tanto é que, a princípio, a Alemanha foi repartida em 2 lados. Existiam 2 Alemanhas. Uma Alemanha sob controle da União Soviética e outra sob o controle dos Estados Unidos. Mas quando o muro de Berlim desabou, então as 2 Alemanhas voltaram a se unificar. Veio o fim da União Soviética, a Alemanha começou a ter boas relações com a Rússia. A Rússia fornecia petróleo e gás natural para a Alemanha a um preço bastante acessível. Isso fazia a economia da Alemanha crescer e a economia da Rússia crescer. Mas isso não estava a ser bem visto aos olhos dos Estados Unidos, porque é uma conexão perigosa, a Alemanha e a Rússia. Pois é. E depois existia o projeto da construção de um oleoduto que sairia da Rússia, passaria para a Alemanha, que transportaria gás e petróleo. Tanto é que logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, uma das primeiras coisas que o presidente norte-americano Joe Biden fez foi exigir que a Alemanha cancelasse esses acordos com a Rússia. Porque os 2 países mutuamente estavam a se ajudar a crescer. Então, os Estados Unidos sempre fizeram tudo para que a Europa não estivesse completamente unida. Por isso é que eles têm essas bases todas, têm esses militares todos. E indiretamente é para eles dizer que não se preocupem com a vossa segurança, que nós vamos cuidar de vós. Não precisam ter, porque a França sempre lutou para que a Europa tivesse um exército único, ao estilo da NATO. Nossa. Mas os Estados Unidos sempre procuram inviabilizar isso, porque isso significaria que eles não dependeriam muito dos Estados Unidos. E ter a Alemanha a crescer aquele ritmo exponencial era uma ameaça aos interesses norte-americanos. Então, por isso que a guerra surgiu. Agora, a captura de Nicolás Maduro. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem das maiores reservas de petróleo do mundo. E ali entra um outro jogador que não falamos na guerra da Rússia e Ucrânia. A China. É um jogador secreto. Pois. Eu vejo a China, está sempre no canto deles. Exatamente. Chama-se da paciência chinesa. Os chineses durante muito tempo foram humilhados. Foram invadidos até pelo Japão. Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, a China estava sob domínio do Japão. Então, os chineses, e algo que eu gosto muito neles, são muito pacientes. Por exemplo, tem algo que se calhar vamos falar um pouco mais à frente, que é a questão de Taiwan, que os chineses também, tarde ou cedo, vão invadir. Mas por enquanto estão aí caladinhos, fazem exercícios militares, estão a testar como é que depois poderão agir. Agora, a Venezuela tornou-se um dos maiores fornecedores de petróleo para a China. E ali entra já o conflito entre os Estados Unidos e a China, que também vamos ver isso na questão do Irão. O que acontece é que há uma outra disputa, uma nova guerra fria, que é por causa dos recursos energéticos. Então, George W. Bush, Barack Obama ignoraram isso. Não prestaram muita atenção na China. Donald Trump, quando chegou ao poder em 2016, ele notou isso. Por isso é que foi aplicando tarifas aos produtos importados da China. E agora está a intensificar isso.
Por quê? Porque os outros presidentes não criaram entraves ao crescimento econômico chinês. Hoje tem empresas norte-americanas, se vês até os telemóveis, iPhone, Samsung, vem lá escrito que é Made in China. Pois. E tem outra parte mais importante, são os recursos energéticos. Petróleo, e vem os outros recursos minerais, que agora quase todos os materiais eletrônicos dependem desses recursos. O mundo está a se tornar tão tecnológico que até nessa guerra entre o Irão, Israel e Estados Unidos, os mísseis estão a ser utilizados com inteligência artificial. É tudo recursos minerais. Sim. Então, a Rússia na guerra contra a Ucrânia, quando começou, estava a utilizar mísseis da União Soviética. O que é que eles fizeram? Substituíram apenas os motores. Meteram mais sofisticados por causa desses recursos energéticos. E a China havia, entre aspas, invadido a América Latina. Penso que a China, nesse momento, só não tem boas relações com a Argentina, agora. Porque o atual presidente é da linhagem de Donald Trump. Mas se fores a ver o Brasil, a Venezuela, a Colômbia, Equador, Bolívia, tem grandes relações com a China. Sim. Os seus recursos minerais vão em grande quantidade para a China. E isso é uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos. Eu há tempos até fiz um vídeo que publiquei no TikTok, que depois dessas guerras todas que estão acontecendo ao redor do mundo, os próximos conflitos chegarão em África. Porque também temos muitos recursos energéticos. Não é à toa que Donald Trump se meteu no conflito do Congo, procurando apaziguar, fez aquele acordo para explorarem livremente os recursos. Então, Donald Trump, ao invadir a Venezuela, aquilo foi uma invasão mesmo, para prender o presidente, é para meter a Venezuela sob seu domínio. E tendo a Venezuela sob seu domínio, então controla quem é que vai comprar o petróleo da Venezuela. E ele já anunciou que quem quiser o petróleo da Venezuela vai comprar a preços mais elevados. Então aí... Por causa do dólar, não? Não por causa do dólar, é uma forma de penalizar, porque países como Angola, Rússia, Arábia Saudita, o próprio Irão, a Venezuela, países que dependem muito do petróleo. Quanto mais alto tiver o preço do petróleo, melhor para as suas economias. Sim. Mas países como Estados Unidos, apesar de serem os maiores produtores de petróleo, Estados Unidos, a própria China, que consomem bastante petróleo, se o preço estiver elevado, para as suas economias é prejudicial. Então, se os Estados Unidos meterem o preço do petróleo venezuelano muito elevado, isso prejudica a economia chinesa. Então, eles procuraram ter o controle da Venezuela, que na verdade o que eles fizeram foi, negociaram com a vice-presidente, que é a presidente agora em exercício, e que pudesse trair o Nicolás Maduro. Porque na verdade eles não substituíram o regime. As pessoas estavam a festejar que o ditador foi removido. Não, só saiu a cabeça. O corpo continua. É como nos filmes, né? Aqueles animais que cortam a cabeça, cresce outra. Sim. Pois é, foi só o que aconteceu. Tiraram uma cabeça e colocaram outra cabeça que eles pudessem controlar. O regime mantém-se. Aquilo que aparece nas notícias que libertaram presos políticos e tudo mais, é só no princípio. Mas a forma de funcionamento do regime vai permanecer. E porque aí tem outro detalhe que eu chamo sempre a atenção. Os Estados Unidos, quando vão invadir um país, procuram prender um presidente, não é porque querem a democracia naquele país, é porque querem seus interesses. Sim, eu até tenho uma questão que está relacionada a isto mesmo. Pois é, porque imagina, está lá essa senhora na Venezuela que agora está sob o domínio dos Estados Unidos. E agora imagina que há eleições e vai subir uma outra pessoa que não quer ter relações com os Estados Unidos. Vai ser um entrave aos seus interesses. Será mais um Maduro. Bom, pode ser mais um Maduro ou um outro. Sim. Pois é, mas o risco é de eles terem que criar mais uma intervenção militar para afastar esse. Sim. Então, quando a repressão acontecer na Venezuela dos opositores, os norte-americanos não vão se importar.
desde, conforme Donald Trump frisou mesmo, e isso é que eu gosto no Trump, ele fala mesmo abertamente, desde que ela atenda ao telefone quando o Trump ligar e obedeça ao que lhe for orientado. Pois é. É complicado, ok. É. Alguns analistas defendem que o mundo está entrando numa espécie de nova Guerra Fria, onde potências como Estados Unidos, Rússia e China disputam a influência global em diferentes regiões do planeta. Certo. Na opinião do senhor professor, os conflitos em que estamos vendo hoje, né, são sinais claros que estamos entrando em uma nova era de rivalidade geopolítica global? Olha, eu costumo dizer que a Guerra Fria nunca acabou. Por uma questão muito simples. Se você for ver a história, a NATO surgiu, ou a OTAN surgiu, com o objetivo de criar uma aliança militar para combater a União Soviética. Terminou a União Soviética, a NATO não foi desmembrada. Pelo contrário, o que é que foi acontecendo? Foram anexando mais países na organização, aí a volta da Rússia. Então a Guerra Fria nunca terminou. O que aconteceu é que houve uma fase de apaciguamento e agora entraram novos jogadores, como a China, o próprio Irão e mais outros países. Então, conforme eu disse no início, o mundo está em transformação, mas essa transformação não começou agora. Começou já há alguns anos, só que nós não prestávamos muita atenção nisso. E, aliás, as redes sociais não eram o que são atualmente. Sim. Por isso é que não se prestava muita atenção nisso. Por exemplo, em 1995, a NATO fez bombardeamentos na Sérvia, que tinha lá alguém que era da linhagem da Rússia, mas que também é um ditador terrível, é verdade. E em 2008, a Rússia iniciou uma guerra contra a Geórgia, porque quem estava no poder não estava a garantir seus interesses. E era aliado da União Europeia, dos Estados Unidos. Então, na verdade, a Guerra Fria nunca terminou. Ela está a sofrer mutações. Sim. A própria geopolítica mundial está sempre em mutações. E, nesse momento, Donald Trump é alguém que é muito frontal, é muito direto. Por isso é que nós vemos que o mundo está como se tivéssemos à beira da Terceira Guerra Mundial. O que pode acontecer se o ego subir a cabeça de Donald Trump e ele for mais além, pisar certas linhas vermelhas. Mas acredito que ele é lúcido bastante para não pisar essas linhas vermelhas. Então, só nos resta nós, eu costumo tocar sempre nisso, como africanos, aproveitarmos esse momento e nos agigantarmos. Por quê? Porque se prestar atenção nisso tudo que estamos a dizer, tem um grupo importante que basicamente não estamos a falar. A União Europeia, os europeus. Sim. Por quê? Porque eles estão a se tornar irrelevantes. Hoje fala-se mais de Rússia, China, Estados Unidos, Turquia, Irão. Mas a Europa já não tem muita relevância como tinha atualmente. Por quê? Porque eles estão a entrar em decadência. E essa disputa pelos recursos vai acabar em África. E não é à toa que o presidente dos Estados Unidos veio a Angola. Biden. Pois é, que tanto criticavam Angola, o MPLA, por ser um regime autoritário, não respeitar os direitos humanos, para aí adiante, mas o presidente dos Estados Unidos veio cá. Não foi à toa também que a exploração do corredor do Lubito foi entregue para os norte-americanos. Isso tudo está na disputa geopolítica. Por quê? Os recursos saem do Congo, da Zâmbia, entram em Angola pelo corredor do Lubito e vão... Estados Unidos. Exatamente. Porque quando João Lourenço chegou ao poder, esse corredor do Lubito estava nas mãos dos chineses. José Eduardo dos Santos já tinha feito um acordo com os chineses. Mas o presidente João Lourenço, desde o início do seu mandato, ele foi sempre mais voltado para o Ocidente do que para a China e a Rússia. Se prestarem muito bem atenção,
as suas políticas, no âmbito, melhor, sua política externa está mais voltada para o Ocidente. Não é à toa que ele foi buscar mais o FMI, que ele tem sempre viagens para os Estados Unidos, para a Europa. Raramente visita. Penso que desde que chegou ao poder só foi à China uma vez. Então, tudo isso faz parte dessa disputa geopolítica mundial. O que, conforme disse, poderá levar a um conflito mundial. Mas os países atualmente estão mais lúcidos. E, por exemplo, já tocando no caso do Irão, foi eleito agora o novo líder supremo, que é filho do falecido Khamenei. Pois é. Que se diz que é mais radical. O filho é mais radical do que o pai? Sim, é o que a mídia diz. Mas não acredito que ele vai endurecer o seu discurso contra os Estados Unidos. Porque ele percebeu que vão perder mesmo. Os Estados Unidos podem não invadir completamente o Irão, mas o Irão está a sofrer bastante. E depois eles poderão ficar sem país para governar. Porque os Estados Unidos já tiveram muitas experiências humilhantes. Foram humilhados na Somália, foram humilhados no Vietnã. As coisas não correram bem no Iraque, apesar de terem destituído Saddam Hussein. No Afeganistão também não correu bem, porque o que eles chegaram lá, expulsaram do poder, que são os talibãs, não conseguiram derrotá-los. E em 2021 lhes entregaram novamente o país. É uma humilhação para eles. Então Donald Trump não vai querer passar por essa humilhação. Então acredito eu que nos bastidores estão a ocorrer aí as negociações, e acredito que o novo líder supremo vai querer mesmo negociar. Assim seja, senão será mais um capturado. Ou morto. Pois morto. É isso aí. Tocamos aqui assunto NATO. Uhum. Quando falamos da NATO, a NATO é constituída, na sua maioria, os países são europeus. Sim, sim. São europeus, mas os Estados Unidos praticamente aí é o líder. É o líder, o ponto mais alto. Pois. Dou razão à França. E olha que a França se retiraram dos órgãos militares da NATO. Bom, primeiro, para explicar de forma clara o que é isso a NATO. A NATO é sigla em inglês. Sim. Em português é OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar que foi criada em 1949. É uma aliança de países. Imaginem, por um termo mais simples, um grupo. Os amigos do bairro, olha, vamos criar um grupo para lutar contra aqueles do outro bairro. Sim. É mais ou menos isso. Países do norte do Oceano Atlântico. E aí temos países europeus, temos os Estados Unidos, temos o Canadá. São os países que fazem parte da NATO. Não todos os países europeus, mas a maioria. A Rússia mesmo está fora. Pois, a Rússia está fora. Então, a NATO, quando foi criada, era para ser uma aliança. Porque os países sempre tiveram alianças. Se buscarmos na história, quando começou a Primeira Guerra Mundial, tinha aliança. Tinha a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Aí já estamos a falar da história da nona classe. E depois, na Segunda Guerra Mundial, também tinha os aliados, tinha o eixo. Então, a NATO foi criada com esse objetivo. Caso houvesse um conflito em grandes proporções, tinha aí já países todos unidos para, em conjunto, enfrentarem. Por isso é que acrescentaram aí o famoso artigo 5, que diz: o ataque a um país membro da NATO é um ataque a toda a organização. Pois é. É o que se diz: se você insulta um, insultou todos. Sim, pois sim, é. E sim. qual era o principal visado? Era a União Soviética. Porque a disputa era ideológica. Além de militar, estratégica, também era ideológica. Porque a União Soviética tinha um sistema comunista, que é muito diferente do sistema capitalista. Então, os Estados Unidos queriam travar esse avanço do comunismo. Com o objetivo de travar isso, é que criaram a NATO com esse artigo 5. Quer dizer que os países que fizeram parte da NATO naquela altura estavam protegidos da União Soviética. Porque se a União Soviética atacasse algum daqueles países, estava a atacar também os Estados Unidos.
Ficou claro. Pois é. Mas depois, alguns anos depois, a União Soviética também criou a sua aliança, que é o famoso Pacto de Varsóvia. Só que esse Pacto de Varsóvia desmoronou com o fim da União Soviética. Então, a NATO é uma organização de cariz militar. Mas, claro, por envolver países, tem também questões políticas. Então, como é que funciona? A nível político, os Estados Unidos deixam sempre a gestão em algum europeu. O atual secretário-geral da NATO, Mark Rutte, é holandês. Foi primeiro-ministro da Holanda. Antes dele, esqueço-me agora o nome, foi um norueguês. Depois, antes desse norueguês, teve também vários... São sempre europeus. Sempre, se fores rebuscar a história, vais ver que o secretário-geral da NATO é sempre um indivíduo europeu. Mas o comando militar da NATO é sempre liderado pelos Estados Unidos da América. Pois é. E os franceses, na altura, o general de Gaulle, que foi o primeiro presidente francês depois da Segunda Guerra Mundial, ele não concordava muito com essa ideia, porque ele via aquilo uma submissão grande dos europeus para com os norte-americanos. Alguns anos mais tarde, a França se retirou dos órgãos militares, ou seja, a França não contribui com contingentes militares na NATO, mas mantém-se nos órgãos políticos, órgãos civis. Então, a principal missão da NATO é mesmo garantir os interesses dos Estados Unidos na Europa. E se um país nesse momento ataca militarmente a França, sofre as mesmas consequências daquele que ataca um... Claro, porque o artigo todos. 5 continua ativo. Ok. Obrigado. Este conflito, no caso, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? É apenas regional ou podemos interpretá-lo como uma guerra indireta entre a Rússia e o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos? Claro. Olha, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ou melhor, quando a Rússia foi levada a invadir a Ucrânia, o principal objetivo qual era? Era usar a mesma tática que usaram contra a União Soviética. Um dos motivos do desgaste da União Soviética foi o Afeganistão. Na altura, e aí vamos ver outras coisas, mas na altura tinha um indivíduo que era aliado da União Soviética no Afeganistão, mas houve várias insurgências, então a União Soviética invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos decidiram financiar vários grupos, vários jovens. Houve aquela aí, a solidariedade árabe. Muitos jovens árabes saíram dos seus países e foram para o Afeganistão para combater os soviéticos. Lembram-se do filme Rambo 2? Rambo 2, eu acho que eu só me lembrar. Rambo 2 foi no Vietnã. O Rambo 3, em que a parte final o Sylvester Stallone está lá num tanque que vai contra um general que está num helicóptero. Tô a ver. Aquilo retrata o Afeganistão no tempo da invasão soviética. Então, nesses financiamentos que os Estados Unidos foram fazendo, é onde surgiram os talibãs, que atualmente governam o Afeganistão, e a Al-Qaeda de Bin Laden. Então, os Estados Unidos foram financiando isso. A União Soviética ficou lá, perdeu muitos homens, perdeu muito material, a sua economia, que já estava debilitada, piorou. Quando se retiraram, houve aquela humilhação, e isso contribuiu, não foi a única causa, mas contribuiu para a queda da União Soviética, porque a economia se debilitou ainda mais. E o que é que eles queriam fazer quando levaram Putin a invadir a Ucrânia? Os Estados Unidos, os países europeus, financiaram e continuam a financiar a Ucrânia, mas no armamento. Inclusive, há relatos de que alguns países europeus mandaram tropas, principalmente a Polônia, como tem alguns traços semelhantes dos ucranianos. Sim. Então eles usaram o uniforme da Ucrânia, como se fossem tropas ucranianas. E alguns mísseis que os Estados Unidos forneceram para a Ucrânia
precisa de algum norte-americano para operar. Sim. Pois então, é Estados Unidos indiretamente a combater a Rússia. Porque o objetivo é, porque se não fosse esse apoio todo, em menos de uma semana, Putin tomaria toda a Ucrânia. Sim. Mas esse apoio todo, a ideia era fazer a Rússia ficar atolada nesse conflito, para desgastar a imagem de Putin. Por isso é que aplicaram muitas sanções para prejudicar a economia do país, para criar assim revoltas e o regime de Putin ser deposto pela população. Só que o que eles não esperavam é que o Putin já tinha a lição bem estudada. Quando os europeus cancelaram a compra do petróleo e do gás russo, ele só viu as costas e começou a fornecer para a China e a Índia. Isso é jogada de mestre. Por quê? Por isso é que um líder deve saber ser estratega, não agir por emoção. Ele foi se preparando para isso, que se aplicassem sanções desta forma, então eles iriam agir deste lado, já tinha tudo, porque a China precisa de petróleo barato e os russos estão a lhes fornecer petróleo barato em grande quantidade, então eles não iriam dizer não. Quer dizer, as sanções impostas pelo Ocidente, certo, não houve tanto impacto assim na economia russa. Houve algum impacto, mas não do nível esperado. Sim. Tanto que as empresas ocidentais que abandonaram a Rússia por causa dessas sanções tiveram prejuízos econômicos e algumas delas já estão a regressar. Estão a regressar na Rússia. Pois é. Aí quem sai humilhado novamente é Estados Unidos. Por isso é que Donald Trump está a ser inteligente a forçar a Ucrânia a aceitar um acordo com a Rússia, de modo a que esse conflito termine sem muito alarido, sem humilhações para os norte-americanos. Porque os seus objetivos não foram alcançados. A pressão internacional sobre o governo de Nicolás Maduro está relacionado apenas à democracia ou também ao interesse global nas enormes reservas de petróleo da Venezuela? Claro, conforme já frisei aqui, os Estados Unidos não estão interessados com a democracia nos outros países. A democracia nos outros países só se for benéfica para eles. Sim. Fora disso, não lhes interessa. Porque, repara, Estados Unidos estão a atacar o Irã porque querem supostamente proteger a população que está sob um regime autoritário. Sim. Entraram na Venezuela para capturar Nicolás Maduro porque é um ditador. E não fazem o mesmo na Turquia, por quê? Que é até membro da NATO. O presidente Tayyip Erdogan é um líder autoritário. Mas ninguém comenta sobre isso. A Arábia Saudita tem um regime autoritário. A forma como o regime na Arábia Saudita funciona não tem muita diferença com o Irã. Só penso que há uns 2 anos é que as mulheres na Arábia Saudita foram autorizadas a conduzir. Sim. As mulheres não podiam conduzir. E isso até em determinadas situações a mulher não pode fazer nada sem autorização do marido. Se não tiver marido, do pai, ou do irmão mais velho, ou mesmo do filho, ainda que menor de idade. É uma sociedade maioritariamente machista. Não muito diferente do Irã. Sim. Mas os Estados Unidos não falam da Arábia Saudita por quê? Porque são aliados. Então, no Irã e na Venezuela, não é por causa da democracia ou da proteção dos direitos humanos, mas dos seus interesses, o petróleo da Venezuela. Porque até ao removerem Nicolás Maduro e controlar o petróleo da Venezuela, é um tiro que mata 2 coelhos, porque afastam a China do petróleo da Venezuela, mas também afastam outro país que está a sofrer muito, que é Cuba. Nesse ataque que levou à captura de Nicolás Maduro, morreram mais de 30 militares cubanos que pertenciam à guarda
presidencial de Nicolás Maduro. Cuba dependia muito do petróleo fornecido pela Venezuela. Cuba dava à Venezuela proteção ao presidente, formação às Forças Armadas, professores, médicos. Em contrapartida, a Venezuela mandava petróleo para Cuba. Então, os Estados Unidos, ao controlarem o petróleo na Venezuela, fecham as torneiras para Cuba. E olha que Cuba nesse momento está a sofrer bastante. Alguns hotéis estão a fechar, companhias aéreas não conseguem voar para Cuba porque lá já não há combustível para abastecer os aviões. Por isso é que Donald Trump há dias disse que depois do Irão, o próximo passo é Cuba. E um país que já está a passar essas situações, nesse momento a Cuba está vulnerável para ataques. Sim. Um ataque dos Estados Unidos nesse momento a Cuba é fatal ao regime atual. Sim. Lá é o comunismo que é... Claro. Eu penso que Cuba parou no tempo. O comunismo funcionou até certo ponto, mas eles pararam no tempo. Se reparas, atualmente existem 4 países com regime comunista no mundo: a China, o Vietnã, Cuba e Coreia do Norte. Da Coreia do Norte nem adianta falar muito porque aí é um regime muito fechado. Sim. Eles têm controle total sobre a população, que até fico com pena. Eles não veem nada do Ocidente. Se te encontrarem a ver uma música ocidental, pode ser condenado à morte. Agora, China e Vietnã, primeiro a China, depois o Vietnã, foram bastante inteligentes. O comunismo nesses 2 países é só a nível político, o partido único. De resto são países capitalistas. E Cuba só agora que foi dando um pouco de abertura, mas ainda assim a passos miúdos. Então eles têm 2 opções: ou se abrem para a democracia ou adotam o sistema da China. Caso contrário, mesmo que não for ataque do Estado, aliás, mesmo antes do ataque, se você um dia for para o aeroporto 4 de fevereiro ou o Antônio Agostinho Neto e ver a fila de pessoas que vão para Cuba, os cubanos que vivem cá em Angola, ou os angolanos que estudam em Cuba vão passar férias a regressar, você vai ficar admirado com as coisas que eles levam. Levam até latas de chouriço, por exemplo. Por quê? Porque os Estados Unidos colocou um embargo econômico. Quer dizer que muitos produtos não podem entrar em Cuba. Então eles sofrem bastante. Por isso é que vemos na televisão, quando fala-se de Cuba, tem aqueles carros dos anos 50. Porque os países, as empresas produtoras de automóveis estão proibidas de importar ou exportar para Cuba. Então, nesse momento, se eu fosse o presidente de Cuba, sim, eu iria procurar negociar com os Estados Unidos. Porque, mesmo que eles não invadirem, mas o que estão a passar é mesmo muito lamentável. Até, se for pesquisar na internet, tem até imagens de pessoas a procurarem comida no lixo. Por causa do embargo que já existia, que até o Barack Obama, quando foi presidente, tentou minimizar. Tanto é que ele visitou Cuba no final do seu mandato. Foi o primeiro presidente, depois da Revolução de Fidel Castro, o primeiro presidente norte-americano a visitar Cuba. Mas quando Trump chegou ao poder, voltou novamente às sanções. Então, nesse momento, eles só têm que negociar. Porque senão o regime poderá cair. Estamos a 40 minutos, então uma pausa. Tá bom. Tá, muito obrigado. Até que ponto as sanções econômicas e pressões políticas realmente ajudam a resolver crises internas ou acabam agravando a situação da população? Geralmente depende do tipo de sanções que são aplicadas, se elas vão incidir nos governantes ou na própria economia do país. Porque no caso de Cuba, as sanções não só se aplicam aos governantes, mas à própria economia. Por exemplo, vou dar um exemplo prático da nossa realidade angolana.
Temos o MPLA governa há 50 anos. Sim. Imagina que os Estados Unidos decidam aplicar sanções a Angola. Vamos imaginar que eles entram em choque com o MPLA, então vão aplicar sanções ao MPLA. O que pode acontecer? Vão meter uma lista dos principais dirigentes do MPLA e nesses eles vão aplicar sanções. As suas contas bancárias no exterior podem ser cativas, ficam com limitações de viagens, os seus negócios, se têm negócios com empresas norte-americanas, também vão sofrer. Então é por aí agora. Quando se trata da economia, quem sofre é a população, como acontece no caso de Cuba. Você vai se proibir a importação de produtos, até produtos alimentares. Então, quem sofre é a população. Mas quando a ideia das sanções quando é aplicada para a economia, é para levar a uma revolta popular. Mas só que isso nem sempre resulta, por dois motivos. Quando a população, apesar de tudo, mantém-se leal ao regime, ou quando a população é bastante controlada pelo regime, que nem há espaço para revoltas, como no caso do Irão. Aquelas manifestações que aconteceram em janeiro, morreram mais de 100 pessoas. Então as pessoas têm sempre muita cautela quando decidem se revoltar contra o regime. E mais, vou dar um outro exemplo. Líbia e Síria. Quando houve a Primavera Árabe, houve revolta popular que terminou na deposição do presidente, no caso Muammar Gaddafi, na Líbia. O presidente da Síria só em 2024 é que foi deposto. Mas qual é a diferença da Líbia, a Síria e o Irão, ou mesmo Cuba? É que nos casos da Líbia e da Síria, uma parte do exército revoltou-se contra o governo. Então, aí basicamente passaram a existir duas forças militares. E em países bastante militarizados, só assim pode acontecer. Como eu costumo dizer no caso de Angola. Então, se quiser, vamos fazer manifestação para depor o regime ou para tirar o MPLA do poder por via de manifestações, só vai dar certo se uma parte das forças armadas, da polícia, decidirem se voltar contra o governo. Porque caso contrário, vão matar mesmo, vai se morrer muita gente, mas o regime vai continuar. Olha o que aconteceu em Moçambique. Moçambique, depois das eleições, sim. Morreram muita gente. Muita. Mas depois o que aconteceu? O Ocidente, olha, o presidente de Moçambique não esteve na tomada de posse do novo presidente de Portugal. Foi convidado VIP. Então, isso para dizer o quê? Que a questão da democracia, direitos humanos, é só quando convém ao Ocidente. Porque senão o presidente de Moçambique não seria convidado para aquela cerimônia, tendo em conta a forma como chegou ao poder, a forma como as pessoas que manifestaram foram tratadas, muita gente morreu. Então não faria sentido ele ser convidado, mas foi convidado, não é só convidado VIP. É complicado. Há situações que, explicando profundamente, as coisas fogem um pouquinho do controle, porque se nós olharmos, eu tenho um amigo moçambicano, enquanto existia aquele conflito aí entre a população e as Forças Armadas, sim. Olha, ele enviava-me alguns vídeos via WhatsApp, que é de lamentar. Você via polícia ou as Forças Armadas atirarem a queima-roupa à população. Sim. A queima-roupa. A estratégia é mesmo essa. A estratégia qual é? É inibir os outros a irem na manifestação. Sim. Então vamos punir quem foi na manifestação para servir de exemplo. Pois é. Porque é a mesma lógica. A mesma lógica de poder. Estamos a falar que essas guerras que os Estados Unidos provocam para manter o seu poder. É a mesma lógica dentro de um país onde tem um regime que está há muitos anos no poder, quer conservar esse poder. Vai utilizar todos os meios à sua disposição para manter o poder. Porque em Moçambique, se eles não agissem dessa forma
para conter essas manifestações, olha que até o exército saiu às ruas. Sim. Se isso não acontecesse, ia acontecer como na Primavera Árabe. Na Primavera Árabe, na Tunísia e no Egito inicialmente, começaram por manifestações simples, foram se aglomerando, quando assustaram, já não conseguiam controlar. A pessoa, olha, se tu fores ver as imagens, eu até me perguntava, será que esses aí dormiam aí de pé? Porque olha, era muita, mas muita gente mesmo que ficou semanas aí a manifestar-se. No Egito, tanto que o exército depois tomaram uma decisão. Quando foram chamados às ruas, o exército, o que é que eles decidiram? Não vamos atirar na população, mas vamos ficar do lado delas. E vamos exigir que o presidente se demita. Mas não é isso que eu costumo dizer. Basicamente, baralharam e deram as mesmas cartas. Porque houve aquela Primavera Árabe, o presidente saiu, o Hosni Mubarak, que estava lá há muitos anos, veio um outro presidente, ganhou as eleições, que é da Irmandade Muçulmana, mas ele cometeu o erro de impor a lei islâmica como sistema de governo, como acontece na Arábia Saudita, por exemplo, ou no Irão, ou mesmo nos Emirados Árabes Unidos. Então, a população se revoltou e deu aso para que o exército tomasse a iniciativa e fizeram basicamente o golpe de Estado, onde o atual presidente era o chefe das Forças Armadas e ficou no poder, fez eleições da sua maneira, continua no poder. Que é alguém que era leal ao regime antigo, do tempo da Primavera Árabe, que também governa com autoritarismo. Muitos golpes, praticamente nada muda, em outras palavras. Sim. Porque o Egito é um país bastante estratégico. O Egito, eu costumo dizer que é daqueles países abençoados que é bem visto pelas grandes potências mundiais. Tem boas relações com a Rússia, tem boas relações com os Estados Unidos. Então, isso consegue lhes dar alguma estabilidade. É possível isso? Ter boas relações simultaneamente com a Rússia e os Estados Unidos. E essa lei aí do meu inimigo é amigo do meu amigo, é meu amigo, inimigo do meu amigo é meu inimigo. Olha, os países são movidos por interesses. Sim. Por exemplo, isso eu posso explicar de uma outra forma. Você vai ver num grupo de amigas que as duas melhores amigas tem uma, nas duas melhores amigas tem uma que é amiga da inimiga da amiga. Sim. Estás a ver? São questões de interesses. Um exemplo muito prático disso é a criação do Estado de Israel. Quando se criou o Estado de Israel em 1948, era suposto existirem 2 países naquela região. O Estado de Israel para os judeus e o Estado da Palestina para os árabes, que habitavam na mesma região. Mas os israelitas, como tinham já os judeus muito poder econômico, conseguiram se organizar melhor, conseguiram convencer os Estados Unidos a lhes apoiar e convencer a União Soviética a não ir contra eles. Então declararam a criação do Estado de Israel. Porque o Estado de Israel só foi possível na época porque tanto os Estados Unidos como a União Soviética permitiram. Se bem que mais tarde a União Soviética foi apoiando os países árabes, mas a princípio eles apoiaram. E até agora, se prestarem bem atenção nas notícias, Putin não ataca Israel. A Rússia só diz que deve-se negociar, deve-se ter um cessar-fogo, respeitar a soberania dos países, mas não ataca Israel. Por quê? Porque Israel, apesar de ser o maior aliado dos Estados Unidos, também tem boas relações com a Rússia. É possível, então. É possível. Mas aí, o que tem que acontecer? É saber alimentar os 2 leões. É isso. E é complicado. É complicado. Deve ser muito, mas muito inteligente para conseguir gerir essas 2 situações. Exatamente. É algo que
George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden falharam. Digo falharam no sentido estratégico. A Rússia, no caso Vladimir Putin, conseguiu se transformar num jogador de peso no Médio Oriente. Ele é bem visto pelos países do Médio Oriente. A Rússia tem boas relações com a Arábia Saudita, tanto que criaram uma outra organização, a OPEP, chamada OPEP+, porque tem a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e tem a OPEP+, que é a junção dos países da OPEP, mais outros 10 países, onde estão incluídos a Rússia e a Arábia Saudita. Então, a Rússia tem boas relações com a Arábia Saudita, tanto que a Arábia Saudita também quer fazer parte dos BRICS. Ok. E tem os Emirados Árabes Unidos, o Catar tem boas relações com a Rússia. Então, é possível ter boas relações com os Estados Unidos e com a Rússia, desde que os interesses sejam bem salvaguardados. Um outro exemplo é a Turquia, que é membro da NATO, mas tem boas relações com a Rússia. O conflito entre Israel e Irão está ligado principalmente ao programa nuclear iraniano ou é a disputa histórica pelo equilíbrio do poder do Médio Oriente? Esse conflito tem raízes muito históricas e tem muitos elementos aí envolvidos. Vou começar... Bom, já falamos aqui da criação do Estado de Israel. Sim. Israel, quando surgiu como país, em 1948, foi expulsando os palestinos das suas terras para aumentar o território de Israel. Agora, no Irão, na altura, tinha lá um líder que, em 1953, foi deposto num golpe de Estado financiado pela CIA, que colocaram no poder um indivíduo que se auto-intitulou de rei, Shah Reza, que o seu filho agora vive nos Estados Unidos, está a reclamar ser herdeiro do trono, que tem que ser ele a voltar a governar o Irão. Então, esse indivíduo governou o Irão de 1953 até 1959. Durante esse período, o Irão era dos maiores aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente. Tanto que até alguns armamentos, antes de passar para o exército norte-americano, era enviado para o Irão. Aqueles caças que alguns que Israel abateu, os F-16, os famosos norte-americanos, que o Irão possui, é daquele período, são já muito antigos. Não sei se eles conseguiram atualizar a tecnologia. Então, em 1979, houve a chamada Revolução Iraniana, em que um grupo maioritariamente jovens islâmicos decidiram tomar o poder no Irão, que criaram a República Islâmica do Irão, que passou a ser uma teocracia. O Irão não é uma democracia, é uma teocracia. Porque repara, na democracia o poder vem de quem? Do povo, não? Do povo. Sim. Na teocracia, Deus. o poder vem de Deus. Por isso é que eles têm o líder supremo, que esse que faleceu foi transformando aquela posição numa posição política. Mas, na verdade, o líder supremo do Irão é uma posição maioritariamente religiosa. Mas tem muitos poderes naquilo que é a vida do próprio país. Tanto que existe, além do exército, existe a chamada guarda revolucionária do Irão, que é basicamente um exército paralelo. É que nem como nós aqui, uma UGP, mas em grande nível. Sim. Uma UGP mais alargada, que trabalha diretamente com o líder supremo, não responde ao presidente. Então, além do líder supremo, tem o governo, que vem de eleições livres e justas. Então, mas ainda assim, nota-se a mão, o que faleceu, o Ayatollah Khamenei, conforme eu disse, foi transformando isso numa posição mais política. Os candidatos a presidente da República, as pessoas vão se manifestando, mas os finalistas que vão às eleições
são escolhidos pelo líder supremo. Vai dizer que o fulano, o ciclano e o beltrano estão aceitos como candidatos e vão fazer a sua campanha eleitoral normal. Quem vencer vai assumir o cargo de presidente da República, que responde perante o líder supremo. Pois é. Então, para o líder supremo para os iranianos, é como o Papa para os católicos. Assim podemos comparar. Exatamente. Agora, esses quando chegaram ao poder nessa revolução, por solidariedade aos palestinos, pela forma como foram sendo tratados pelos israelitas, eles colocaram como um dos objetivos fundamentais da nação iraniana é a extinção do Estado de Israel. Então, isso coloca naturalmente o Irão como inimigo mortal dos israelitas. E os israelitas nunca ficaram à vontade com esse sistema. Tanto que mesmo já no tempo de Barack Obama, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sempre foi instigando os norte-americanos para que pudessem atacar o Irão. Agora, além dessa história, tem essa questão de segurança de Israel. E Israel não faz fronteira com o Irão. É aí onde vemos a capacidade dos mísseis iranianos. Tem que passar pelo Iraque, pela Síria, um pouco pela Arábia Saudita, pela Jordânia, pelo Catar, até chegarem a Israel. Então, os israelitas sempre foram contra esse projeto nuclear do Irão. Porque esse projeto nuclear, os iranianos dizem que é para fins pacíficos. Porque o projeto nuclear não é só para fazer bombas, também para a energia. Tanto que a presidente da Comissão Europeia já anunciou um investimento gigante de vários bilhões de dólares para poderem desenvolver a energia nuclear, para não ficarem vulneráveis por causa do petróleo e o gás. Mas nem eu acredito nisso, que os iranianos só estavam a desenvolver o urânio para produzir energia. Olha, falando em energia, quando começou a guerra, falou-se muito de um porta-aviões norte-americanos que foi atingido, que é o USS Gerald Ford. Funciona com energia nuclear, que pode ficar 30 anos sem necessidade de reabastecer. Uau! A energia nuclear é muito cara a sua produção, mas acaba sendo mais econômica a longo prazo. 30 anos a funcionar sem abastecimento. Pois. É uma vida. Aí vemos a capacidade militar dos Estados Unidos. Sim. É o único porta-aviões no mundo que funciona a energia nuclear. Agora, tirando essa questão, outro dos motivos para essa guerra é a China novamente. A China e a Rússia. Porque a Rússia, se o regime cair, perde um grande ali. Perde toda a influência no Médio Oriente. Sim. Porque já perdeu com a queda de Bashar al-Assad na Síria. Então, se perder o Irão, a Rússia fica sem desdobramento militar no Médio Oriente. E já a China tem um projeto da famosa nova Rota da Seda, que a tradução portuguesa em inglês é One Road, One Belt, que é o chamado cinturão, novo cinturão. A ideia é criar rotas em todo o mundo para a melhor circulação de produtos de e para a China. E o Irão é uma peça fundamental nessa estratégia, além do petróleo e outros recursos que fornece a China. Então, se o regime cair, se conseguirem aplicar a fórmula Venezuela, a China vai perder também muito. Por isso, só mesmo com esse conflito, o preço do petróleo subiu, já está quase a $120. Barril, sim. E os chineses estão a reclamar disso, porque dependem muito do petróleo. É uma economia que está a crescer bastante, é uma economia muito dinâmica, então precisa bastante de petróleo, consome bastante petróleo. É só para ver que a China é o maior comprador de petróleo de Angola.
era o maior comprador de petróleo da Venezuela, maior comprador de petróleo do Irão. De vários países do Médio Oriente, a China compra em grande quantidade. Compra da Rússia. E ainda assim não é suficiente. Acho que existe algo por trás disso. Existe alguma coisa aí nos bastidores que do consumo de petróleo o mundo não conhece. Não, olha, o petróleo, olha por exemplo, a tampa, a rolha deste bidão é de plástico. Sim. O plástico vem do petróleo. Só um dos exemplos. Para não falar dos carros que funcionam a combustível, dos aviões. Quantos aviões nesse momento estão no ar? Quantos carros? Muitos. E olha a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então o consumo de petróleo é mesmo muito elevado. E não é só para eles, para produzirem outras coisas e exportarem ao redor do mundo. Então o consumo de petróleo é essencial. Por isso é que os Estados Unidos são dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem das maiores reservas de petróleo do mundo. E ainda assim, isso não é suficiente. Por quê? Porque eles sabem que o petróleo é um recurso não renovável. Sim. Dia o petróleo vai acabar. Por isso é que estão na onda dos carros elétricos. Estão já a estudar também aviões, helicópteros elétricos. Mas para chegarem aí, vão precisar de muitos recursos minerais. Sim. É ali onde poderá surgir uma terceira guerra mundial, para poder controlar esses recursos minerais. E nesses mesmos conflitos, né, entre Irão, Estados Unidos, Israel, também o conflito Rússia-Ucrânia, qual é o verdadeiro papel dos Estados Unidos nesse cenário? Mediador, aliado estratégico ou protagonista indireto dos conflitos? Bom, no caso do Irão, eles são protagonistas. Direito, não indireito. Até. São protagonistas, como nós dizíamos antigamente, são os artistas. Pois é, porque eles estão mesmo lá a bombardear. Porque Israel, apesar daquela tecnologia do poderio todo, sem os Estados Unidos não sobrevive. Esses mísseis todos que o Irão foi... Por isso é que Donald Trump moveu 2 porta-aviões para aquela região. E olha aqui, quando falamos de um porta-avião, não estamos a falar somente daquele navio que tem os aviões aí por cima. Tem mais 5, 6 outros navios aí ao lado, auxiliando, que dão suporte. São navios de guerra, que têm capacidade também de lançar mísseis ou de interceptar mísseis. E são esses que ajudam Israel a se defender dos mísseis iranianos. Sim. Então não tem como os Estados Unidos não serem protagonistas. Porque sem os Estados Unidos, os mísseis iranianos acabam com Israel. Então, o Irão é um país militarmente armado também. Sim. Eles foram se preparando para esse conflito. Durante décadas, eles sabiam que tarde ou cedo poderiam ser invadidos. Então foram se preparando. Tanto que a maior parte da produção de urânio é subterrâneo. Eles têm uma região que chamam de cidades de mísseis. Que os mísseis, uns estão no subsolo, outros estão nas montanhas, que onde é de difícil acesso, mesmo para mísseis. Tanto que o ano passado, quando houve aquela famosa guerra dos 12 dias entre Israel e o Irão, os Estados Unidos depois mandaram seus bombardeios mais potentes, que têm capacidade de lançar bombas que vão lá no subsolo, para poder atingir o sistema, o projeto nuclear iraniano. Então, eles foram se preparando, por isso é que eles se tornaram dos melhores a nível de mísseis. E mesmo na guerra, aí onde vemos que está tudo interligado, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os drones, chamados drones kamikazes, que são os drones armados com bombas que vão mesmo com o intuito de explodir. Quem forneceu aqueles drones aos russos? Foram os iranianos. Os russos agora produzem aqueles drones. Os norte-americanos imitaram, também já estão a produzir. Copiaram dos iranianos.
Pois é. Olha, o mundo é dos vivos. E se vemos, por exemplo, mesmo nos telemóveis, olha, por exemplo, esse aqui é um Galaxy. Se tu vês essa parte aqui, tem alguns iPhones semelhantes. Sim, sim, sim. Pois é mesmo assim, quando você vê uma coisa boa que outro fez, então imita. E a nível das grandes potências acontece muito isso. Sim, sim. Quando os Estados Unidos detonaram as bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki, os soviéticos também começaram a produzir. Quando veio a bomba nuclear, também começaram a produzir, outros também começaram a produzir. Olha, uma situação um pouco caricata. Em 2009, os Estados Unidos têm uns drones de vigilância e eles estavam utilizados para espionar no Irão. Olha, 2009. Já tinha essa possibilidade. Então, os chineses, como já tinham boas relações com os iranianos, conseguiram fazer aterrar aquele drone no Irão. Usaram aquela tecnologia. Usaram tecnologia para produzir também. Não viram o ano passado o desfile militar chinês? Sim, os sim, drones sim. que foram aparecendo. Sim. Aproveitando aquela tecnologia, fizeram deles melhores até. E os russos aproveitaram, os iranianos aproveitaram. Então é mesmo por aí. Então, no Irão, nesse conflito do Irão, os Estados Unidos são protagonistas. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também são protagonistas. Apesar de aparecerem somente nos bastidores, que estão apenas a fornecer material, mas tem mesmo também alguns norte-americanos Envolvidos diretamente. Pois é, porque quem fornece a localização de alvos russos para os ucranianos são os norte-americanos. O Elon Musk, os seus satélites da SpaceX, Sim, sim. tem alguns que estão lá na Ucrânia para poder dar a localização de alvos na Rússia. E os próprios sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia dependem desses satélites. Da SpaceX. Exatamente. Que também estão no Irão. Porque o Irão, mesmo ano passado na Guerra dos 12 Dias, o Irão desligou a internet. Mas o Elon Musk posicionou seus satélites para o Irão para voltar a disponibilizar a internet. E é que ajudou em alguns alvos. O ano passado morreram vários militares, grandes comandantes militares iranianos. Sim. Foi por causa desses satélites. E o que os Estados Unidos, na pessoa de Donald Trump, ganham com essas guerras? Será que eles são mesmo os heróis desta história? Bom, o Donald Trump, o que ele está a fazer não é para seu interesse, só seu interesse pessoal. Está a velar pelo interesse da sua nação. Sim. Nessa parte que precisamos dizer, para o bem, para o mal, está a velar pelos interesses do seu país. Agora, se por fazer isso são heróis ou vilões, depende de que lado você quer se colocar. Os Estados Unidos, tudo isso é com o intuito de manter a sua hegemonia mundial. Mas tem algo perigoso que está a acontecer. Todas essas situações, no curto prazo, vão manter a hegemonia norte-americana. Mas a longo prazo, estão a acelerar a decadência do Império Americano. Porque os Estados Unidos e o Donald Trump não vai se ficar por aí. Tem mais um outro alvo. A Groenlândia. A Groenlândia, sim. Que é território europeu. A Dinamarca faz parte da NATO. Estás a ver? Agora, a Dinamarca faz parte da NATO. Os Estados Unidos são a cabeça da NATO, em outras palavras. Sim. Quer dizer que os Estados Unidos vai invadir um dos membros? Agora é para ver qual é a mensagem que está a passar aos seus próprios aliados. Sim. Que nós não somos de confiança. Mas já ouvi que Macron é contra essa invasão. Pode ser contra, mas o que é que vai fazer? Entrar em guerra contra os Estados Unidos? Não pode. Não consegue. Então, no longo prazo, essas ações todas dos Estados Unidos vão enfraquecer o Império Americano. Porque os próprios europeus já perceberam que perderam tempo durante décadas a se focar no domínio econômico, a depender militarmente dos Estados Unidos, que não está a ser um aliado fiel. Então, eles têm que ver as alternativas. E mesmo a nível econômico, essas
as tarifas que o Donald Trump vai colocando, a forma como eles utilizam o dólar para chantagear os países. Então, sem ele saber, ou se calhar sem dar conta, ele está a empurrar os europeus e o resto do mundo para os braços da China. Leone, por isso que eu formei essa questão. A China é o país que o nome geralmente só aparece nos bastidores. E o seu envolvimento parece mais indireto nesse tipo de conflito. O que está por trás, na verdade, desse comportamento da própria China? Os chineses são muito pacientes. Se vês, por exemplo, eu costumo compará-los com os leopardos. Se vês vídeos dos leopardos quando vão atacar Sim. uma presa, quando vão caçar, eles ficam baixados, ficam... Estava vendo National Geographic, eu via muitos documentários do gênero, ficam a fazer os cálculos. Quando o leopardo começar a correr, a presa já não tem escapatória. Já calcula mesmo a trajetória, como chegar até a presa. É que nem os chineses, eles são muito pacientes. Se vimos antigamente, nós tínhamos a ideia de tudo que vem da China é ruim. Sim. Pois é, isso é China. Isso não presta porque é da China. Por quê? Porque eles primeiro foi inundando o mercado com produtos chineses. Mais importante é conquistar os mercados. Se tem qualidade ou não, o importante é vendermos. Saber made in China. Pois, mas agora vem a qualidade. Os produtos chineses atualmente têm muita qualidade. Olha os carros que tem agora aqui em Angola, que estão na moda. O Hyundai é China? Não, Hyundai é Coreia. Sim, Coreia do Coreia. Sul. Sim, Hyundai é Coreia. Mas, se formos ver as grandes marcas, por exemplo, a Mercedes, é controlada agora pela China. Tem uma marca aqui em Angola, agora esqueci, o Dita Finha faz publicidade, ou fazia publicidade, uma marca chinesa. Estou a ver essa marca. Pois. Só que me passa também na... Geely, ou Geely, qualquer coisa assim. Sim. A Geely, o dono da Geely, a Geely como tal, a empresa comprou uma parte da Mercedes, ou da empresa que controla a Mercedes. E o próprio dono da Geely também comprou uma percentagem, quer dizer que os chineses controlam a Mercedes. Pois é. Então, a nível da Europa, os próprios europeus, a sua economia depende muito também da China. Por isso é que nos últimos tempos, os líderes europeus vão sempre a correr para a China. Sim. Então, eles não podem arriscar envolver-se diretamente num conflito agora, porque vai ser bastante prejudicial para a sua economia. Olha, só nesse conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, eu estava a ver uns cálculos que já se gastaram mais de 30 bilhões de dólares por parte dos Estados Unidos, porque as bombas que utilizam são muito caras. Então, a China ainda não quer se dar esse luxo, porque não quer arruinar a sua economia. Então, a estratégia é, enquanto os Estados Unidos vão aí gastando as suas energias, nós vamos entrando de forma cautelosa nas economias de todo o mundo. Foi o que aconteceu em África. Os norte-americanos, quando acordaram, os chineses já estavam a dominar a África. Pois é, porque principalmente os líderes africanos gostam muito da cooperação com os chineses. Por quê? Porque os chineses, na cooperação, eles só exigem uma coisa: que esse país não reconheça Taiwan como um país independente. Agora, se tem democracia ou não no teu país, se violas ou não os direitos humanos, é contigo. Só que também já mudaram um pouco. Agora exigem também uma gestão transparente dos recursos, do dinheiro que eles concedem como empréstimo. Porque eles já conquistaram. Já sabem, os países já sabem que eles são parceiros fiéis. Agora, eles exigem qualidade para que o dinheiro tenha o retorno desejado. Então, eles nesse momento não querem se dar o luxo de se envolver em conflitos, porque poderá ser prejudicial para a sua economia. O primeiro passo vai ser mesmo Taiwan. Pode tardar, mas Taiwan voltará a ser da China. Vai ser reconquistado, em outras palavras. Exatamente. Agora vamos particularizar um pouquinho o nosso país, no caso Angola.
Sendo o nosso país um dos maiores produtores em África que toca petróleo, né? Está aí alternando entre o segundo e o terceiro lugar. O que Angola ganha com esses conflitos, economicamente falando? Só mais lucro com petróleo, porque a nossa economia é petrodependente. Sim. Tanto é que o nosso OGE é elaborado com base no preço do petróleo. E penso que para este ano foi feito aí entre 62 ou 65 dólares. E o preço do barril já está a 120 dólares. Sim. Então é benéfico para a nossa economia, mas também nem tanto. Quer dizer, é benéfico a longo prazo, porque o remanescente, quando se estabelece, atualmente o governo age da seguinte forma: quando faz um orçamento, por exemplo, a 65 dólares, e o preço do petróleo vai disparando nos mercados como está atualmente, Sim. aquela diferença é utilizada para pagar dívidas. Praticamente, então, o povo não sente... Os lucros. Sim, os loucos. Não, porque vai para... Mas mesmo assim, é mesmo só uma questão de gestão. Porque eu costumo dizer, o nosso país tem dinheiro. Se queres ter um pouco da noção disso, repara quando vem uma delegação de alto nível de Luanda cá para o IGE. Os carros. Sim, os Lexus. Vêm sempre carros novos. Sim. Vais para Luanda, você vai ver sempre carros novinhos. O problema é a gestão dos recursos, as prioridades. Porque mesmo nos moldes em que o petróleo estava antes dessa guerra, era possível sim fazer-se melhor do que se faz. O problema reside mesmo na gestão. Então esse problema é antigo. Pois é. Será que... Acho que não é a primeira vez que se fala desse problema de gestão. Do petróleo. Sim, de gestão. O problema está na gestão. Sim, dos recursos. Como não conseguem rever isso depois de tanto tempo? Bom, aí Acho que aí já não tem a ver só com gestão, tem a ver também com ganância. É isso. Infelizmente, eu costumo dizer que nós em Angola sonhamos pouco. Se tu vês alguém que foi nomeado para diretor de uma escola, começa logo a desviar os fundos. Não pensa no legado que vai deixar. Sim, não sim. pensa assim. Eu estou a começar como diretor, eu almejo ser presidente da República, eu almejo ser ministro, Sim, sim. eu almejo ser governador. Então tenho que mostrar bom trabalho para ir conquistar o povo e também o meu partido ou o governo para que eu ganhe novos patamares. Por isso é que as coisas estão como estão, porque você vê mesmo a nível dos municípios, reclama-se que não há verbas, não conseguimos fazer isso porque não há dinheiro, mas depois você vê na televisão, nas notícias, que o ex-administrador foi constituído arguido por desviar X milhões. Então, se não há verbas para o município, esses milhões saíram onde? Só serviu para desvio. Pois é. Quais seriam as consequências do envolvimento direto, né, da China, Rússia, Coreia do Norte nestes conflitos atuais? E qual lado seria o de interesse deles lutar? O envolvimento deles significaria uma terceira guerra mundial. E o que significaria uma terceira guerra? O que seria de uma terceira guerra mundial a esses anos? Esse tempo? O filme O Exterminador do Futuro. Sim, sim, sim. Pois, como é que fica no futuro o mundo apocalíptico? Sim. É o que vai acontecer se houver uma terceira guerra mundial. Porque num confronto direto, por exemplo, Estados Unidos ou a NATO contra a Rússia, a NATO vence. Sim, sim. Mas a Rússia possui as maiores ogivas nucleares do mundo. Nenhum país tem mais armas nucleares do que a Rússia. Sim, 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 sim. E se tiver a perder... Vai usar. Exatamente. Sim. Eu vi recentemente, não sei se é verdade, eu vi que existia um tratado que impedia os países que são nuclearmente armados Sim. a utilizarem as armas nucleares. E eu vi da inspiração do mesmo na quinta-feira da semana antepassada ou passada, entre essas duas quintas. Não é que não podiam usar. Os acordos de não proliferação de armas nucleares, Sim. assinado entre Estados Unidos, na altura a União Soviética, depois passou para a Rússia. Sim. Não é que não poderiam usar, mas iriam limitar
irão limitar até um certo número as ogivas nucleares. Não poderiam produzir mais do que aquilo. Mas, e aí onde eu digo que o Donald Trump não é louco no que faz. Quando ele decidiu, primeiramente, tem um anterior que ele havia se retirado, e agora esse que expirou, que ele disse que não quer renovar, é por quê? Porque o acordo é somente entre os Estados Unidos e a Rússia. Sim. A China não está comprometida com esse acordo. Então pode desenvolver as ogivas que bem entender. Mas mesmo assim, a Rússia é o país com mais ogivas nucleares? Sim, mas a China está aí também nas calmas a aumentar a sua produção. Não tem nenhum acordo que lhe impede de fazer isso. Então Donald Trump viu que é inútil nós temos um acordo com a Rússia, enquanto a China está aí a aumentar as suas ogivas. Então, ou vamos fazer um acordo com todos, ou vamos sair do acordo e nós vamos aumentar. Sim. E olha que nos últimos dias tem se falado muito mesmo do nuclear. A França já reviu a sua política estratégica quanto às armas nucleares, que também quer aumentar a sua produção. Donald Trump também já disse que as que tem são poucas, precisa aumentar. Então, podemos assistir a uma nova corrida ao armamento nuclear. Se uma guerra acontecer agora, né, uma guerra mundial, o uso das armas nucleares que existe atualmente, as ogivas nucleares que existem atualmente em todos os países que são nuclearmente armados, seria suficiente para a extinção da vida na Terra? Na Terra? Sim. Agora eles conseguiram desenvolver um outro tipo de armas nucleares que chamam de armas nucleares táticas, que já conseguiram conter o urânio, sim. Que se lançarem aqui para o Iji, só uma parte do Iji que vai ser afetada. Mas agora, as maiores que eles têm, se lança aqui para o Iji, é todo o norte de Angola, uma parte da RDC que é atingida. Por isso é que o mundo, no tempo da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo vivia sob suspense. Que as pessoas rezavam para que a União Soviética e os Estados Unidos não entrassem em guerra diretamente. Porque seria a extinção da humanidade. Fim. Pois é, por isso é que eu estou a dizer que se houver uma terceira guerra mundial, o mundo como o conhecemos vai desaparecer. The end. No meio de todas essas tensões, quem realmente paga o preço dessas guerras? Os governos ou as populações comuns? Isso acaba sempre repercutindo no seio da população. Porque repara na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia bombardeia a Ucrânia, mas Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, está num bunker bem protegido. As bombas não lhe atingem. No Irão, pronto, aí já é um pouco diferente, porque o líder supremo foi atingido, várias chefias militares também morreram, mas ainda assim o regime permanece, o governo permanece, o exército está aí, mas a maioria das vítimas são civis, tal como no lado de Israel. A maioria das vítimas são sempre civis. Então, os civis, a população, é que acaba sempre sofrendo. Por isso é que mesmo no caso de Angola, eu rezo para que não voltemos a vivenciar uma guerra. Porque a população é sempre que sofre. É. Tá. Senhor professor, eu super agradeço por esse rico programa. Como todos os programas, a gente aprende muito. E este aqui não foi diferente. O conteúdo que se tratou nesse programa, eu espero que você use da melhor forma possível. Você que me acompanha do princípio ao fim de todos os episódios que eu disponibilizo aí no nosso YouTube. Então só tenho que agradecer no final e antes fazer uma pequena pausa para a publicidade. Eu tenho que falar antes do Salão Afro Chic, que está citado na rua de trás, né, por trás da Polícia Fiscal, isto é, no bairro Dunga. Para você que é mulher, que gosta daqueles toques no cabelo, na unha, aí oferecem serviços totalmente recomendáveis. Então visite o Salão Afro Chic. Para já, informo que estamos de cara nova. Fizemos algumas alterações. Empire Bancar é o espaço que você pode chegar. Você que é músico, que grava músicas, que nesse momento você chegou no INGE, né? Está à procura de um estúdio para começar os seus trabalhos. Estamos localizados também na rua de trás da Polícia Fiscal, ao lado
do Salão Afro Chic, nós oferecemos qualidade garantida nos seus projetos. E para você que gosta de vestir elegantemente, nós temos a Emas Shop, uma tenda de roupas que está localizada na rua, propriamente Rua M do Mbemangango. Quem entra à feira, aí você pode encontrar perfumes, vestes, tênis e outros produtos. Trabalhamos com 2 tipos de serviços: encomenda e aquisição imediata. Então não deixa de nos visitar. Para fechar, senhor professor, muito obrigado mais uma vez por esse programa, e eu acho que futuramente ainda vou solicitá-lo para falar de outros assuntos relevantes que envolvem a nossa sociedade. Eu agradeço o convite e será um prazer estar aqui mais vezes. Sim. Muito obrigado. Tuti, é contigo.